Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo num novo vídeo aqui hoje sobre prestação de contas, o segundo vídeo da série de prestação de contas. Quem não viu, veja o primeiro, tá? Recomendamos antes de ver esse, que é mais avançado, que é o volume 2 na prática, né? Veja o primeiro, onde a gente apresenta onde estão as ferramentas, conceitos básicos de prestação de contas, principalmente aqui, lembrando, né, que aqui a gente está envolvendo o sistema Sindacom, né, o processo Sindacom financeiro, e a gente aqui hoje vai apresentar novas ferramentas da Sindacom e, na prática, como avaliar uma prestação de contas. Então, a ideia hoje é mais ou menos em 10 perguntas, como você consegue encontrar no sistema Sindacom informações que pode fazer você avaliar as contas do seu condomínio, tá? Então vamos começar aqui, não vamos perder tempo, né? Eu vou colocar a descrição do vídeo anterior, o link do vídeo anterior na descrição aqui do YouTube, tá bom? Para que você consiga ver ele primeiro, né? Esse aqui tentarei mais uma vez ser objetivo, mas é sempre muito difícil, porque tem muitos conceitos agregados, muitos relatórios, muita informação bacana para que você possa avaliar, né, qualquer condomínio, né, assim, da Com, né, com as ferramentas que a gente tem, e mais tentarei ser sucinto para que você consiga ouvir esse vídeo no ônibus, em casa, com calma, e consiga, vamos dizer, agregar um conhecimento a mais para avaliar as contas do seu condomínio. Aqui, vamos dizer assim, que para esse vídeo eu aconselho muito mais para conselho, para síndico, né? Não muito para morador, porque algumas ferramentas, inclusive, eles não terão acesso. Tá? E a gente tem que ter um cuidado aqui com as informações. Então, lembrando que o sistema que a gente usa é um sistema de teste, eu não posso usar nenhum sistema real, mas alguns dados que eu coloquei nesse vídeo são reais. Claro que eu não posso dizer de qual condomínio, nem nada, mas tentei com dados reais para a gente conseguir ter uma informação um pouco mais palpável, para não ficar muito na teoria e a gente conseguir avançar bastante, tá bom? Então vamos começar, tá? Vamos aqui colocar a tela auxiliar e vamos para o próximo e vamos iniciar aqui a nossa jornada. Bem, no primeiro vídeo, que vocês lembram, né, a gente traçou essa questão aqui do PDCA, né, das quatro áreas principais daqui do processo financeiro, que a gente começa no planejamento, onde vocês têm as contas de origem, os orçamentos, o centro de custo, vai para a cobrança, né, que é onde tem a entrada do dinheiro de tudo que você planejou. Então você tem um planejamento, você faz seu planejamento, é o dinheiro que você geralmente está esperando receber, você cobra, né, você faz a cobrança e você espera que esse valor retorne para o seu condomínio, né? E depois você faz seus pagamentos, né, os compromissos financeiros que você já estava aguardando, e você tem que prestar conta disso, prestar conta tanto do dinheiro que chegou, tanto da inadimplência de quem não pagou, quanto da saída dos pagamentos, das notas fiscais, enfim. Então, essa é todo o símbolo de uma prestação de contas. Então, é bom recapitular isso, né, para que a gente consiga, de alguma forma, entender como tudo funciona e continuar aqui numa coisa mais avançada. Então tá, vamos lá. Como avalio as contas do condomínio? Né, eu sempre pergunto, né? Pô, tô aqui com uma praça de prestação de contas, quantidade de pessoas às vezes que me chamam, até de outra administradora, né? Que o condomínio é administrado por outra administradora e me dão uma pasta de prestação de contas. Ei, por onde eu começo? Né? O que eu quero avaliar ali? Isso é muito importante, né? Então aqui a gente vai, vamos dizer assim, vamos fazer algumas combinações para que a gente entenda, para que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então o importante é que a gente consiga esclarecer, né? Abrir um pouco os conceitos para que você consiga. Então a primeira coisa, né, que eu acho que as pessoas precisam entender, ela quer avaliar o síndico, né? Porque às vezes a pessoa vem porque não gosta do síndico, porque está achando estranho algumas coisas que o síndico está fazendo. Então você quer avaliar as ações do síndico ou a situação atual do condomínio? Então uma das coisas que eu sempre falo isso para
Qualquer síndico novo que entra numa gestão, você não é síndico, não é o seu, você não está administrando o seu momento, você está administrando o condomínio. E não pode existir, você não pode fazer uma barreira entre o síndico anterior e você. É uma continuidade, né? Ali existe uma fluidez das decisões que foram tomadas antes, você também tem que cumprir. Da situação que o condomínio estava, você vai ter que, vamos dizer, de alguma forma, assumir e a partir dali tomar suas decisões. Então não dá para você segmentar e você como se fosse um corte e que nunca mais, não, daqui para trás esqueça. Não, não dá para fazer. Você tem que considerar o seu condomínio como um todo. Você está entrando, então você primeiro tem que estudar tudo que está para trás, saber o que está acontecendo, para depois você ir para frente. Aí sim você faz seu planejamento, corrige aquilo que você considerar importante e mantém aquilo que você considera que está funcionando. Então é importante um novo síndico entender esse contexto. Tá? E não fazer caça às bruxas nem nada. É claro que, se tem alguma coisa errada, você vai acabar achando. É claro que, se na hora de você fazer uma análise do condomínio, você vai perceber tomadas de decisões que não foram corretas e que você talvez tenha que ajustar. E isso é normal. Então, mas o que todo mundo tem que entender é que a gente está avaliando o condomínio e não o síndico. Tá? E aí, aos poucos, vocês vão entendendo isso. E claro, no final, a gente vai dar todo um conceito que eu acho que você será capaz de também avaliar o seu condomínio. Vamos lá, vamos prosseguir para que fique tudo mais claro. Premissas importantes. Vamos lá, vamos por parte. O condomínio é rateio de despesas. O que significa rateio de despesa? Gente, isso é importantíssimo que você entenda, porque vamos dizer, é a razão principal de qualquer condomínio, tá? Rateio de despesa é o fundamento, é o que difere o condomínio de uma empresa. Tá? A empresa você tem lá, você compra seus produtos, põe na prateleira, e amanhã você tem uma incerteza de quantos produtos você vai vender, e aí você faz um fluxo, você faz uma expectativa, um marketing. Condomínio não tem isso. Condomínio é rateio de despesa. Condomínio você tem um orçamento, onde você definiu junto com os seus moradores, junto com os seus iguais, quanto vai pagar para que você faça com que aquilo que vocês planejaram funcione. Quantidade de porteiros, quantidade de funcionários de manutenção, isso é livre, você decide de acordo com a conveniência e a natureza do seu condomínio. Isso tem um custo, e aí vocês vão ratear esse custo, então é um valor certo, entre aspas, logicamente, senão não teria nenhuma magia, não seria interessante, né? Então você sim tem um valor para que você receba esse valor certo, mas você vai ratear as despesas que acontecem no condomínio. Então, esse é o conceito, isso que você tem que sempre pensar. Em tudo que você pensar em condomínio, você pensa que nós estamos fazendo uma confraternização onde todos têm o dever de arcar com as despesas com que o condomínio possui. Sempre com esse pensamento, vamos com esse pensamento para frente, tá? Então, vamos continuar. O condomínio deve arcar com as despesas. O condômino, desculpa, deve arcar com as despesas. Isso é um pouco do primeiro e isso é uma coisa de obrigação. Então, assim, se algo quebra, o condômino não tem opção. Isso eu não quero pagar. Não, ele tem que arcar com as despesas. Então, além de ser um rateio de despesa, lembre-se, o condômino é obrigado a pagar. Isso é muito importante lá na frente, quando você perceber, por exemplo, o síndico não cumpriu um orçamento. Mas se for com algo que é obrigatório, você tem que fazer, isso não é algo que possa imputar ao síndico um problema, porque ele fez aquilo que tinha que fazer. Imagina, o portão do seu condomínio quebra, mas deu 20 mil reais. Nossa, eu não tenho esse dinheiro. Você não pode deixar o portão quebrado no chão. Vai dar problema com a segurança, vai dar problema na estética, vai desvalorizar o condomínio. O portão já estava lá. É uma obrigação do síndico consertar esse portão.
Como ele vai fazer isso, como ele vai, claro, orçar, qual o portão que ele vai colocar, isso, claro, pode ser questionável, mas um portão tem que ser colocado de volta. E aí, como isso vai ser pago, também pode ser compartilhado com os condôminos. Mas lembre-se, o condômino deve arcar com as despesas. O síndico não tem bola de cristal, isso é maravilhoso. Quando a gente faz uma previsão orçamentária, a gente usa todos os meios possíveis, todos, para tentar acertar. Você usa dados históricos, você usa dados econômicos, você usa cotação de mercado, você faz toda imaginável para que você possa chegar num orçamento em que você chegue o mais próximo possível. Inclusive, a gente vai ter um vídeo justamente falando de como fazer uma previsão orçamentária, né? Porque é uma arte, né? Imagina, vou botar uma bola de cristal aqui na mesa e olha, você faz, você pensa, enfim, não. Então é possível. Ou seja, o que eu quis dizer com isso aqui? O orçamento é passível de erro. Simples. O orçamento é passível de errar para cima ou errar para baixo. E esse acompanhamento, mês a mês, é extremamente essencial para que você entenda se o seu orçamento, aquilo que você projetou, está funcionando ou não. Conheça as regras do jogo. Essencial, pelo amor de Deus. E são regras simples. Lembre-se, é um condomínio, tem seus boletos, tem seu vencimento, você tem obrigações, né? Você tem não só obrigações com a convenção condominial com relação a juros, multa, com relação ao que pagar, o seguro do condomínio obrigatório, com relação aos ritos de como as coisas são feitas, mas também com relação às leis, né? As leis federais, os impostos que você tem que pagar, todos os compromissos, os funcionários que você tem que pagar também. Então, tudo isso você precisa, de alguma forma, entender e evitar, né? Então, você tem, de alguma forma, buscar, né, aquilo ali, cumprir para que você não tenha problema. Então, isso é meio óbvio, mas a obviedade também faz parte do conceito, né? Você não precisa ser contador. Gente, logicamente, estamos falando de condomínio. O contador vai fazer a parte de funcionários, o contador vai fazer a parte de impostos, o contador vai verificar a Receita Federal, o contador vai fazer os cálculos mais precisos possíveis usando sistemas. Ok, isso ninguém está pedindo para você fazer isso. Está pedindo para você avaliar a conta bancária. Está pedindo para você avaliar os extratos, fluxo financeiro. Nada mais é que um extrato. Se você tem conta em banco, se você recebe salário, tem que pagar luz, tem que pagar condomínio, tem que pagar água, tem que pagar a escola do filho. É isso que você vai fazer com o seu condomínio. É exatamente isso. Nada mais além disso. Então, se você faz uma organização financeira da sua vida, o condomínio ele precisa também ter uma organização financeira. E, logicamente, como o condomínio tem muitas variáveis, tem que existir sistemas que nos ajudem, logicamente, a aferir, né? A avaliar se as coisas estão bem ou não. Os relatórios precisam ser claros. Mais uma vez, não precisa ser bola de cristal o síndico, mas também o morador também não. O síndico não tem bola de cristal, o morador também não. O morador não é divino. O morador tem que pegar um relatório e ali ser fácil ele entender, ser fácil ele visualizar, ser fácil ele, de alguma forma, tirar uma conclusão daquilo que está ali. Então, se você pegar qualquer relatório de qualquer empresa, de qualquer administradora, e você não conseguir entender, primeiro pergunte, porque às vezes realmente você não entendeu, mas se alguém explicar, você consegue. Mas tem que ser intuitivo. É importante que seja uma coisa simples, uma coisa fácil de utilizar. E esse vídeo justamente é para que a gente consiga também tornar isso um pouco mais claro, o mais claro possível. Cada condomínio tem seu custo. Então, não compare condomínio. Condomínio não dá para comparar. O condomínio, cada condomínio tem sua conveniência. Cada condomínio vai saber qual o custo, quantidade de lâmpada, qual lâmpada vai usar, quantidade de conveniência, horário do zelador, horário da piscina, horário da brinquedoteca, como o salão de festa vai ser utilizado, se vai colocar
a hidroginástica, se vai colocar natação, todo condomínio vai ter sua diferença. Tem diferença de empresa, tem diferença de pessoas, tem diferença de idade. Então, não tem como comparar. Ah, o condomínio do meu vizinho custa tanto, do meu outro custa tanto. Ok, você consegue pegar boas práticas, mas o custo geral, quanto maior o condomínio, maior a complexidade, maior a diferença. Você pode encontrar condomínios do mesmo tamanho, com valores completamente diferentes, e as pessoas felizes onde moram. Seria maravilhoso se a gente conseguisse reunir pessoas com a mesma característica, com o mesmo desejo, com tudo igual, no mesmo condomínio e no outro condomínio, e ali não é assim. Claro, sempre vão ter pessoas diferentes, um vai querer futebol, o outro não vai, mas condomínio é essa coletividade que faz cada condomínio ser diferente, tá? Então, por onde eu começo, né? Vamos lá, para onde começar? E aí começa aqui a nossa brincadeira, por onde começar. Vamos para a prática, então já entendemos os conceitos, as premissas iniciais, vamos para a prática. Tá, primeiro, solicite o último balancete fechado, né? Você tem que saber quanto o condomínio tem de recurso. Então, assim, você tem que saber. O ideal é a gente ir logo para o saldo final, né? Quanto o condomínio tem de recurso? Solicite o último balancete fechado. Por que fechado? Porque durante o mês há um fluxo financeiro, um sobe e desce de informações, porque, por exemplo, o funcionário é pago no último dia do mês, às vezes, ou no começo do mês. E aí você tem que aguardar os últimos pagamentos que são feitos no último dia para você ver se seu saldo e você ter corte. Então, todo último dia do mês você vai ter um saldo, você vai comparar com o último dia do mês do outro mês. E por aí vai. Então, é importante que você use o mesmo corte. Então, pegue o último balancete fechado. Não adianta você chegar no meio do mês, olhar o saldo, o extrato, ah, que legal, tem dinheiro. Aí depois o dinheiro vai sendo gasto, chega no final, é um outro cenário. Então, use um balancete fechado, tá? E procure saber primeiro quanto o condomínio tem. Tá? Então, vamos prosseguir, que a gente vai ver isso tudo, como a gente acha isso na Sindacom. Confira quais são os centros de custos. Isso é importante. Lembra do centro de custo lá do primeiro vídeo? Então, tem que saber quais são os centros de custo. Identifique a destinação de cada um. Verifique os saldos de cada centro de custo. Ou seja, você tem lá 100 mil reais que é dividido em vários centros de custos. E aí você vê cada centro de custo, cada conta administrativa, grupo de saldo, seja qual for o nome que a sua administradora der, mas você verifica o saldo de cada um, a destinação de cada um e você vê como é que está. Então, aquilo que é destinado à manutenção da área comum, está negativo. Pô, peraí, a gente não tem aqui um dinheiro para manutenção da área comum, ou seja, vai ter que usar recursos orçamentários. Caramba, será que meu orçamento vai suportar isso? São raciocínios lógicos, raciocínios fáceis de ser feito, né? Se você tem uma fonte de recursos, de reservas de espaço, e ele tem uma potência, uma forma de arrecadação boa, com certeza vai aliviar um pouco o seu uso orçamentário no outro centro de custo. E vice-versa. Então, tem que tomar cuidado com os impactos e analisar isso. São os centros de custo, cada gavetinha de dinheiro que você tem que analisar. Entenda como o condomínio é organizado. Tá? E aí eu não estou dizendo organizado só com a parte de administração, com as pessoas, com zeladoria, portaria. Não, mas como ele organiza o dinheiro ali? Na hora que eu fazer um pagamento, como é que eu decido, né, qual centro de custo utilizar? Né? Isso é importante. Isso é o quê? É ordinário? É extraordinário? É fundo de reserva? Então, às vezes, um condomínio está com obra, tem uma cota extra. Então, você tem que entender, olha, tem uma cota extra, estou pagando alguma coisa? Né? Tem alguma coisa autorizada para o fundo de reserva? Talvez ler as últimas atas, perguntar ao síndico, aí, tem alguma coisa acontecendo, né, em termos financeiros, alguma coisa excepcional, uma cota extra, um pagamento parcelado, e aí você vai conseguir entender mais ou menos aquilo que você vai ver. Né? E à medida, assim, uma coisa interessantíssima, a primeira vez que você vê vai ter uma dificuldade X. A segunda vez, com certeza, vai ser uma dificuldade menor.
E é que nem novela, né? Você, vai percebendo lá os atores, os personagens, você não vai conseguindo entender muito bem. No segundo episódio você já sabe quem é quem. Aí no terceiro você já sabe a história de um, aí eles recapitulam algumas histórias. Então, assim, no quarto, quinto episódio, eu tenho certeza que você já vai saber de código, vai começar a conversar com a amiga. Nem lembra aquele cara, olha que legal. Você vai começar a entender a história. É a mesma coisa aqui na prestação de contas. À medida que você vai fazendo isso de um exercício, você vai acompanhando essa história de forma muito simples, como eu disse, de forma muito clara, e você vai entendendo cada vez mais. Tá? Se necessário, pergunte ao síndico. É importantíssimo. Pergunta à administradora, pergunta a um conselho, pergunta ao teu vizinho, mas o síndico é o mais apropriado. O teu vizinho pode te dar uma informação errada e você começar a fazer uma crítica sem antes saber exatamente o que está acontecendo. Avalie o mês, mas a tendência de um período também. Que às vezes você vê um mês é bom, mas às vezes 3 meses atrás estava melhor. Então, às vezes você vê lá, pô, tenho 20 mil reais, que bom. Mas 3 meses atrás estava 60 e você está numa tendência de queda. Olha que legal. Ou não, né? Mas isso é muito importante. Você tem que entender que não necessariamente aquilo que você vê num mês é, vamos dizer, a realidade do condomínio. Que a tendência pode estar indicando algo negativo enquanto o saldo ainda está positivo. Tá? Cruze as informações antes de tirar qualquer conclusão. Não é o fato de estar descendo, não é culpa necessariamente do síndico por estar gastando muito. Então você vai ter que ver o relatório de gastos, de custos, de orçamento, tal como o relatório de créditos. Isso é muito importante. Num sistema fechado, e quando eu chamo sistema fechado, é policiar para que não exista nada que saia sem escrituração, e aí entra aquela questão da prestação de contas que a gente vai falar lá no final, né? O que acontece? Entra cobrança, boleto, com inadimplência ou não, e sai pagamento. Se eu pagar demais do que eu estou previsto, acho que o meu saldo vai ficar menor. Agora, se eu receber de menos, meu saldo também vai ficar menor. Se eu pagar demais e receber de menos, eu vou acelerar o processo. Né? Agora, se eu receber demais e pagar de menos, o meu saldo vai subir, vai dar um salto. Então, tudo isso é importante. Existem aí 2 variáveis que têm que ser verificadas, tanto crédito quanto débito, ou seja, tanto cobrança quanto pagamento, para que você veja se esses fluxos estão compatíveis. E é por isso que a gente vai fazer isso na prática. Então vamos começar aqui com o histórico do condomínio. Olha que interessante. Existe uma ferramenta chamada Extrato Financeiro Detalhado. Vou mostrar para vocês onde fica. Tá? Aqui está o sistema. Você vai em Financeiro, Prestação de Contas, Extrato Financeiro Detalhado. Ele está aqui. Tá? Vou até colocar um pouquinho maior para vocês. Ó, eu entro nele. Esse aqui é o nosso de teste. E ele mostra como se fosse um extrato de banco. É um extrato financeiro detalhado, né? Então ele mostra que o saldo, ó, ele começa do último mês até os meses anteriores, descendo, né? Então você vê aqui, 2 de fevereiro de 2020, o saldo era 134 mil, né? Depois em março o saldo é 132 mil, depois foram 123, e aí você vê a tendência, ó como ele está subindo esse saldo. O condomínio, como eu disse, eu não vejo num lado só. Aqui, nesse parâmetro, há uma questão positiva. Eu posso afirmar que aqui é uma questão positiva, já que o meu saldo ele está subindo, ele está acompanhando talvez aquele fundo de reserva que eu tenho que acumular, né? Então, eu não posso dizer que eu tenho um problema. Tá? Então, assim, em termos, o condomínio não está indo para a insolvência, ele está num fluxo positivo financeiro. Agora, se o condomínio estiver indo num fluxo negativo, há de se preocupar. Se estiver estável, tem que tomar cuidado, porque o fundo de reserva ele sempre vai para cima e tem que entender o que está consumindo aos poucos esse fundo de reserva. Então, a tendência de um condomínio normal é subir pelo menos o fundo de reserva dele e o resto manter estável. Tá? Então, vamos
vamos aqui prosseguir, tá? Avaliar o centro de custo, tá? De forma pontual. Então, como é que eu faço a avaliação desse centro de custo de forma pontual? Tudo aquilo que eu pedi, né? Eu vou no extrato de centro de custo, tá aqui. Olha, para eu avaliar de forma pontual, eu tenho que vir aqui no filtro. Então, eu vou botar aqui o mês 9, 2020, vou escolher mês e vou filtrar. Olha aí, então, olha aqui, ó. Filtrei, eu tenho todos os meus centros de custo. E aqui eu tenho que começar a perguntar. Auxiliar, reembolso, condomínio, o condomínio tem um orçamento, ó, dá para perceber, né? Consumo de água, né? Então, cada centro de custo desse tem uma destinação. Cada centro de custo desse arrecada e gasta coisas específicas. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui esse exemplo do sistema, tá? Só para a gente ver. Auxiliar reembolso é uma conta de reembolso. É uma conta que você compra tag, que você compra adesivo. Lembra? Então, o condomínio vai lá e compra 20 adesivos. Né? O condomínio compra 20 adesivos. E aí, você vai vendendo esses adesivos. Então, é comum que ele fique negativo e ele tenda a zero, porque ele é reembolso. Então, o condomínio adianta o valor, vamos lá, R$ 1.000, vai ficar negativo menos R$ 1.000, e à medida que as pessoas forem pagando, ele vai tendendo a zero. É claro que um juros e multa vai acabar que ele vai ficar um resquício um pouquinho positivo no final disso, mas ele, de fato, acaba tendendo a zero, tá? A conta condomínio, eu estou indo em ordem aqui como o sistema colocou, é a conta orçamentária. Tem condomínio que é principal, rateio, ordinário, mas é aquele que tem todo o orçamento. Boa parte, ou mais de 90% de toda a movimentação é na conta condomínio. Então, roda aqui nesse exemplo nosso uns R$ 30.000. Né? Aqui estava negativo, olha aqui, estava ruim, estava negativo, né? Ele estava abaixo. E quando é que ele fica negativo? Quando você gasta mais do que você recebe. Ou você gastou demais o orçamento, e aí você tem que tomar muito cuidado, a gente vai falar um pouquinho disso mais um pouquinho para frente, ou você recebeu de menos. Né? Nesse mês em específico, ó, o balanço foi até positivo. Nesse mês, vamos dizer que eu tive mais créditos do que débito, então meu negativo reduziu. Né? Então isso foi interessante. Alguns condomínios, a grande maioria, tem um centro de custo de consumo de água, onde é rateado, né, um valor da água, o valor da água é 30 mil, rateia-se 30 mil, é mais um tipo de reembolso, né, é um tipo reembolso, né, esse aí é de um tipo não extraordinário, específico, então é comum que fique negativo, né, como nós colocamos lá no auxiliar reembolso. Né? Só que tem que verificar se esse negativo é menor, né? Ou vamos dizer assim, do que a inadimplência. Se minha inadimplência aqui é menos 5 mil, tá ótimo. Né? Estou com menos 3 mil. Se as pessoas pagarem, ele zera e até fica um pouquinho acima. Fundo de manutenção, nesse exemplo aqui, ó, faz parte do orçamento. Ó, tem um orçamento, está dividido. Né? E essa divisão é muito interessante, tá? Se a gente vai falar lá quando fazer a proposta orçamentária, mas essa divisão é porque aqui são custos fixos e aqui são custos variáveis, tá? E o custo variável a gente tem que monitorar de forma diferente, porque são imprevisíveis. Uma bomba a gente não sabe quando vai quebrar. Então é um monitoramento bem diferente. Então, nos custos variáveis, o condomínio está até bem. Está lá com 4.898,47 positivo. Judicial, muita coisa no âmbito judicial é reembolsável. Então, nesse reembolsável, você tem aqui 3.590 positivo. Né? Nesse caso aqui tem uma parte orçamentária justamente para que você vá juntando um dinheiro para se tiver que entrar com uma ação, você também ter um dinheiro sobrando, tá? Você não ficar desguarnecido. Consumo de energia, você é a mesma coisa que o consumo de água, o consumo de energia.
Então isso é bem interessante, né? Então não preciso dizer mais nada. Muitos condomínios têm fundo comunitário. O que significa fundo comunitário? Salão de festa, reserva de espaço, um nome muito parecido com isso, né? E nesse caso é um extraordinário que numa assembleia ou em algum lugar se especificou para que vai usar. É importante você chamar numa assembleia e dizer o que você vai usar, como é que você vai usar o salão. Esses recursos do salão vão ser usados para quê? Vão virar ordinários? Vai para o fundo de reserva? Vai ser usado quando for uma assembleia? Ou o síndico pode usar ele à vontade? Se não tiver destinação, o síndico precisará de uma assembleia para usar esse dinheiro. Então é importante, às vezes, na manutenção do próprio espaço. E o fundo de reserva, que é um fundo muito específico, que a própria convenção diz como pode usar. Geralmente é numa assembleia ou um conselho, né, em custos específicos que não estão definidos em orçamento. Tá? Então, você sabendo exatamente que cada um se destina, quando você olhar o extrato de cada um, os pagamentos de cada um, você vai conseguir avaliar se está correto, vai conseguir avaliar se os saldos colocam algum risco ao condomínio. Tá? Voltando a falar aqui do condomínio, tá? Lembra que eu falei que o condomínio é rateio de despesa? Isso é muito importante, tá? Tá negativo aqui. Gente, calma. Se é rateio de despesa, é um tipo de reembolso. A conta condomínio, se a gente pensar puramente conceitualmente, ela tem que tender a zero, né? Ela não pode nem ficar muito alta, nem muito baixa. Pense muito bem nisso. Ela ficou menos 2.000. Tudo bem, tem, claro, tomar algumas atitudes. Mas são as mesmas atitudes, operação inversa, se ela ficar muito alta. Porque se ela está muito alta, você pode ter superestimado o seu orçamento. Né? E o condômino está pagando mais caro do que deveria. É rateio de despesa, não pode ter lucro. Né? E vice-versa. Pode estar superestimado, e aí a gente vai chegar lá de como avaliar isso, e você precisar mostrar para o morador, olha aqui, ó, pelo que vocês querem, pelo que nós combinamos, esse preço não está pagando, tá, gente? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que verificar, tá? Aqui nesse outro condomínio, exemplo, né, do centro de custo pontual que eu verifiquei no mês, ó, olha como é que ele está em 12 de 2021. Né? Ele está com um condomínio bem positivo, fundo de manutenção bem positivo, então ele está bem saudável pontualmente. O fundo comunitário tem pouco dinheiro, não tem muito para usar. O fundo de reserva está bem legal. O consumo de água está tranquilo. O consumo de energia também tranquilo, um valor bem pequeno negativo. O judicial está bem legal. E reembolsos, provavelmente eu comprei bastante débito, tenho que pagar. Então o condomínio tem 259.460. Tá? E agora, avaliando os saldos do centro de custo, um pouco que a gente já fez. Quais são os orçamentários? Né? Aquele que a gente previu, aquele previstos, né? Orçamentários são esses. Os extra-orçamentários são aqueles que sobraram. Né? E olha que interessante, a sobra orçamentária de uma gestão vira extra-orçamentária na outra. Porque o orçamentário é aquilo que você aprovou naquele período. Tá? E aí, se você não utilizou, geralmente as convenções mandam ir para o fundo de reserva. Mesmo que fique na conta condomínio, você como síndico, você tem que cumprir o teu orçamento. Ah, Rodrigo, então como é que eu uso esse sobra? Uma assembleia, um conselho, né? É um dinheiro que sobrou, é um dinheiro que não está no seu planejamento orçamentário, ele se tornou extra-orçamentário. Então, tudo aquilo que não é orçamentário, tudo aquilo que não está no seu planejamento, aquela coisa da previsão, ele vira extra-orçamentário. O fundo de reserva, por exemplo, é um caso especial de um extra-orçamentário. E os reembolsáveis? Reembolsáveis não são recursos que você pode utilizar, são recursos que já estão pré-destinados. Então, se você comprou 5 tags, você vai vender os tags. Então, você está recebendo reembolsáveis. Então, esses são só aqueles que giram. Então, não dá para considerar esses recursos. Os recursos é bom sempre separar eles. Cota extra é reembolsável. É um extra-orçamentário? É, mas é um reembolsável.
Então, reembolsável já tem destinação certa, tá? O saldo do orçamentário é positivo ou negativo? Olha aí que eu falei, lembra? Tome muito cuidado. Esse saldo é significativo? Se tiver muito alto, às vezes é importante até devolver para o morador ou dar uma destinação logo. Porque é uma poupança. Eu sempre falo isso de uma forma bem interessante para o morador. Eu falo assim, olha, o dinheiro que está aqui, você tem conta corrente no seu Banco do Brasil, a conta corrente no seu Santander, mas você tem a sua poupança aqui no condomínio. É seu dinheiro. Pega a sua fração ideal, pega na forma de rateio do seu condomínio e divide o que o condomínio tem, dinheiro é seu. Só que está sendo gerido para o bem do seu patrimônio. Tá? O saldo negativo é maior do que a inadimplência? A gente vai ver isso. A gente vai ver. Eu vou mostrar para vocês essa parte. Todos os centros de custos são necessários. Às vezes tem um monte de centro de custo bobo, segurança, não sei o quê, e às vezes dá para você aglutinar de acordo com orçamentário, extra-orçamentário, reembolsáveis. Essa organização ela tem que ser muito lógica, tem que ser muito clara para todo mundo. E isso é um desafio, né? E é bom ser feito junto com o conselho, junto com os moradores, apresentar tudo isso numa assembleia para que as pessoas, pelo menos que frequentam, já estão acostumadas com aquela organização, tá? O saldo final cobre o saldo do centro de custos, isso é extremamente importante. Eu vou até voltar lá no sistema para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. O nosso saldo aqui é 148.931. Algumas vezes esse negativo aqui fica tão grande e o fundo de reserva, vamos dizer assim, bem no alto, ó o fundo de reserva aqui. Aqui eu tenho esse exemplo, olha que interessante, sem querer, ó. Eu tenho que ter 149.553,81 de fundo de reserva, mas no total eu só tenho 148.931. Então eu tenho uma anomalia aqui, eu tenho um problema para ser resolvido. É fácil de resolver? Sim, eu tenho que gastar menos. Eu tenho que tirar esses negativos, né? Esse negativo aqui é o problema, né? Então eu preciso gastar menos, eu preciso conter despesas para que o dinheiro que eu tenha supere o fundo de reserva. Porque se eu quiser gastar hoje 149 mil no meu fundo de reserva, eu não vou ter. Eu já entrei, eu estou usando na prática o meu fundo de reserva, ainda que a teoria contábil ele ainda esteja preservada. Tá? Isso é importante que muita gente não entende. Né? Aqui está bem fácil de ver, está bem fácil de entender. Mas normalmente o pessoal fica assim, eu quero o meu dinheiro, eu tenho dizendo que eu tenho. Eles não veem o globo. Eles não entendem que o centro condomínio está deficitário, ele está negativo. E, logicamente, ele pega dinheiro de outros centros de custo para existir. Né? Uma questão contábil, onde alguns ficam negativos, outros ficam positivos, e o dinheiro que eu tenho, na realidade, é a soma de tudo. Tá ok? Então, isso é bem importante. Vamos continuar. E agora, como é que eu avalio o histórico? Essa é novidade. Essa é bem novidade. Eu vou antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui, antes de eu vir para cá, olha aqui, ó. Em inadimplência, diferença de receita por condomínio, lembrando que isso é um sistema de teste, pode, não sei quais valores ele vai aparecer aqui para mim. Olha aqui, ele diz para mim, ó, olha aqui, ó, conta condomínio, olha aqui, inadimplência, 50 mil. Lá está menos 5 mil, olha quanto está a minha inadimplência, 50 mil. Olha o consumo de água, 3.870. Eu vou voltar lá para ver quanto é que está, por isso que eu vim aqui antes, né, para ver se ele cobre. Minha inadimplência por orçamento, 3.870 e para luz, 3.088. Vamos dar uma olhada lá se cobre. 3.870 mais ou menos, 3.088 na água. 3.870 cobre. Né? Então, tá tranquilo. Né? Então, minha inadimplência, isso aqui é puramente inadimplência. E a de luz, de energia, cobre bastante. É 3 mil, ainda sobra alguma coisa. Se eu quiser ainda transferir, eu ainda consigo transferir. Eu ainda estou sobrando minha conta de energia. É claro que, como a inadimplência é cíclica, que nós vamos falar aqui na frente,
eu vou ficar com esse negativo mantendo, a não ser que alguém zere a inadimplência. Eu tenho um síndico mágico que tem uma inadimplência de 300 mil e de repente zera. Não vai conseguir. Quanto maior o condomínio, mais complexo o condomínio, mais difícil ter inadimplência zero. Mas é possível. Mas vai depender muito de muitos aspectos do próprio condomínio, da própria característica do condomínio. Tá? Então, o que está mostrando ali em histórico aqui? Como é que eu faço o histórico? Basta, olha aqui que interessante. Eu escrevi uma parte, vou escrever condomínio. Dessa vez vou escrever tudo. E trocar aqui para centro de custo. Olha o que ele vai me mostrar. Ele vai me dar os saldos apenas do condomínio. E aí eu consigo ver o fluxo de saldo. Olha, -2, -3, -1, -7, -9. Aqui consigo ver o balanço de cada um. Então eu consigo analisar melhor como historicamente, vamos botar aqui fundo de reserva. Aí olha aqui, eu não preciso escrever tudo, eu escrevo só parte, reserva, ou reserva. Posso escrever uma parte do texto, olha, ele me trouxe fundo de reserva, olha lá, 125, não houve uso, veja em débito se houve uso. Eu consigo fazer filtros, eu consigo fazer pesquisas, né? Eu consigo fazer tendência. Vamos ver o comunitário. Comunitário, mesma coisa. O comunitário não mudou muito, né? Não tem muita reserva aqui nesse período. Vamos ver o manutenção, né? Que é aquele que é orçamentário, mas que tem um valor menor e é incerto. Olha aqui como ele é incerto mesmo, né? 12 ficou negativo, de repente vai, de repente gasta. Ele realmente é incerto e a gente consegue entender como ele funciona. Tá ok? Mas ficou bem claro aqui o funcionamento dele. Olha esse condomínio aqui que interessante, Esse condomínio exemplo daqui da apresentação, a gente vai usar muito ele. Então, grave ele aqui, tá? Olha aqui como é que ele funciona. Olha aqui o saldo dele como vai diminuindo, 47, 57, 64, 41, 19, 13. Se eu olhar só por isso aqui, eu falei, estou desesperado, meu orçamento está indo por água abaixo. Olha aqui, o orçamento de 283 mil, houve até um aumento aqui, e mesmo assim ele está descendo de forma muito forte. Esse síndico, esse síndico está gastando, né? Será que ele está gastando? Vamos para frente para ver se ele está gastando mesmo. Olha aqui, vamos avaliar o cumprimento orçamentário. E que interessante, é o mesmo condomínio. Olha o síndico aqui, cumprindo o orçamento, 96%, 98%, 97%. Antes, um saldo diminuindo pra caramba, mas ele está cumprindo o orçamento. Então, e aí, como é que fica? Né? Olha que interessante, né? Então, perceba, eu percebi que meu saldo do condomínio, de dados de forma histórica, quando eu fiz o filtro, ele está diminuindo drasticamente, mas não é o gasto do síndico que está fazendo isso. Qual é o outro lado? Cobrança. Muito provavelmente a gente vai perceber lá na frente que minha inadimplência está aumentando e está causando esse problema para o síndico. Então, se ele não monitorar a tempo, ele tem que tomar atitude. Vai chegar uma hora que ele vai ter que cortar custo, porque não está entrando dinheiro, e apertar muito mais forte na cobrança. Olha como a tomada de decisão é feita de acordo com o que você está vendo, de acordo com o que você está analisando. Né? Mas, Rodrigo, eu não posso continuar gastando? Você pode, o problema é que realmente, sem entrada de dinheiro, também você não consegue fazer. Daqui a pouco você acaba trazendo problemas para o condomínio. Então, olha que interessante a soma, né? Aqui é um período de 12 meses, 3.240 é o orçamento. Ele gastou 3.239, praticamente na mosca, né? Para menos de R$1.000 de diferença. Então, em 12 meses, ou seja, num período bem significativo de um ano, se cumpriu o orçamento. Então, está tudo certo na parte de custo desse condomínio. Não há que se dizer que está se gastando mais do que o planejado. E como é que eu faço isso no sistema? Tá? Mesma coisa, é a aplicação orçamentária. Eu troco aqui para centro de custo, boto aqui condomínio, que é o nome do meu centro de custo orçamentário, e olha aqui, aqui claro, ainda estou gastando no mês 10, e eu consigo avaliar quanto está se gastando historicamente no condomínio.
e aí eu consigo ver se eu estou tendo meu orçamento tá bom ou ruim, né? Eu posso até ver o de manutenção também aqui. De manutenção, ó, mesma coisa, olha como ele é variável. Imagina aí o impacto disso no que é fixo, né? Quando está junto, tem que tomar muito cuidado, porque manutenção de bomba, manutenção de elevador, de câmera, isso faz com realmente com o teu orçamento ele acabe flutuando bastante, tá bom? Então vamos aqui continuar. Como eu identifico os ofensores no meu orçamento local, tá? E aí vamos lá, vamos voltar para o sistema. Olha aqui, eu vou botar aqui condomínio. Olha aqui, eu gastei muito nesse mês aqui em dezembro de 2019. É 13º, a gente sabe. Mas a gente tem que lembrar disso, né? Se você está provisionando o seu 13º durante o ano, imagina você botar 100%, 100%. Tem que sempre botar uns 95, 96, 97, 98 no máximo, para guardar um pouquinho, para quando chegar o 13º você conseguir cumprir o seu orçamento. Olha, vamos descer, olha aqui, como eu disse ontem, como eu disse no vídeo, né, de prestação de contas, presta atenção, você tem aqui o fundo, o orçado, o pago e os pagamentos. Então, aqui você tem realmente um problema, mas você passou muito pouco, não teve problema. No todo, você acabou passando 2.105, então 134 pode ser pingadinho? Pode, mas de qualquer forma é sempre um pouco pequeno, é coberto por um positivo, né? Pequeno também. Então vamos descer, vamos dar uma olhada primeiro se tem alguma coisa maior. Olha aqui, ó, o 13º, né? Gratificação de Natal, bolsa de Natal, salário, férias, ainda tem férias, ó. Pensão sobre 13º, segunda parcela do 13º, aí você tem pagamento salarial, pensão, ó, aqui você tem vários pagamentos e logicamente te deu um valor de 3.000 e pouco a mais. Então esse foi seu ofensor local, né, que é justamente o que o sistema está colocando aqui e é exatamente esse exemplo aqui. Tá? Então, localmente é importante um conselheiro, alguém que precisa ver todo fim de mês, né? Fechou a competência, você já avalia todas as suas aplicações orçamentárias do mês, entra em cada um e verifica como é que foi o comportamento local para que você já no próximo mês tome medidas ou para conter ou até pode gastar aquilo que você estava querendo, mas estava esperando uma melhor oportunidade. Tá? Outro é o anual. Né? O anual, a melhor forma de ver é nessa ferramenta que fica em relatório gerencial. Então, vou voltar aqui, vou lá em relatórios gerenciais, pagamentos, consumo médio por fundo. Eu vou filtrar pelo meu orçamento condomínio, que é meu orçamentário. E depois eu vou até fazer pelo fundo de manutenção, que pode ser bacana também. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui que interessante, ó. Eu vou vir pelo esse saldo, né? Eu já filtrei, eu tenho 21. Se você tiver mais linhas, né, mais fundos do que o 50, basta você aumentar aqui, ó. Você põe 80, definir, ele pode apresentar 80 por página. E aí fica tudo numa página só. Então, em 12 meses, ó, superei 18 mil reais no meu fundo condomínio. E meu maior ofensor, eu vou clicar aqui em saldo, ó. Ele vai ordenar. Olha aqui, ó, meu maior ofensor é encargos. Então, olha que interessante. Esse ofensor encargos é que me traz um certo problema, né? Então eu preciso identificar o que está acontecendo, tá? Eu posso clicar em encargos, ver mês a mês dos últimos 12 meses e verificar quando estava mal orçado, porque o orçamento aumentou, o orçamento é o mesmo, desculpa, mas o pagamento ele variou bastante. Isso é uma forma realmente de... Olha daquele condomínio, que interessante, ó, limpeza, ó, é um dos maiores ofensores, ó, 27 mil no ano. Ó. Compra e manutenção de equipamentos, ó, 15 mil. Olha que vai somando, ó. Aqui você tem 30, 45,
Vamos botar aqui 50, 60, 70, olha aqui, vai dar quase 100 mil reais só nos primeiros ofensores aqui desse orçamento. Então é assim que você vê os maiores ofensores e toma a decisão que for melhor. Apesar de o orçamento mudou, ó, já está até maior que a média. Então a tendência aqui já foi, vamos dizer assim, sanado na maior parte, ó, menos extras eventuais, né, que ainda não foi sanado. Mas aqui você reduz o custo. Nos outros você já sanou numa mudança orçamentária provavelmente recente, né? E qual o impacto na inadimplência? Olha que interessante, a inadimplência é interessante vocês acompanharem. Que a inadimplência, ó, qual o impacto na inadimplência? Você tem o histórico de inadimplência, né? Outro vídeo também passou muito bem esse histórico, né? Já colocamos lá exatamente como funciona. Ele fica em financeiro, prestação de contas, histórico de inadimplência, né? E aqui você consegue ver qual é a tendência da sua inadimplência. E aqui eu preciso que vocês entendam uma coisa. É muito importante que se minha inadimplência cresce, isso quer dizer que eu recebi menos dinheiro do que eu planejei. Eu envio 100 mil para o mercado, se eu receber 90, minha inadimplência vai subir 10. Se eu receber 110, minha inadimplência vai descer 10. Isso é a matemática pura, você não precisa olhar detalhes. Basta olhar a diferença da inadimplência geral de um mês para o outro, que você vai saber se você recebeu o suficiente ou não, tá? Então, é muito importante isso, que você joga para o mercado o custo, é rateio de despesa, lembra do rateio de despesa? Então, eu joguei toda a minha despesa para pagar tudo que eu tenho que pagar. Se minha inadimplência subiu, eu recebi menos do que eu tenho para pagar. Se eu tenho uma gordura, eu vou usando essa gordura. Mas vai chegar uma hora que essa gordura não vai aguentar mais. Então, olha aqui, a inadimplência aqui, no mês 2 de 2020, era 60 mil. De mês 2 de 2020 a 9 de 2020, ó, já está 90. Então, eu recebi 30 mil a menos do que eu precisava. Logicamente, aqui vai me trazer um dano, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá ok? Olha daquele condomínio lá. Olha como é que tá. Era 532. Olha quanto é agora. 599. Praticamente 70 mil a menos do que ele deveria receber. Então, já sabíamos antes, né? Quando a gente viu que o pagamento estava ok, o problema era a inadimplência. Olha aquele aqui. Viu? Exatamente, a gente conseguiu identificar que o problema está na inadimplência. Tá? E aqui está o gráfico dele, desse exemplo. Olha aqui, ó, estava aqui mais ou menos entre 500 e 600, 530, ele já viu, e ele chegando aqui a 600 praticamente. Né? E essa inadimplência, ó, pelo esse gráfico que fica lá no balancete resumido, né, tu percebe que a parte de cobrança ela não está tendo muito impacto. Né? Os acordos estão meio que estáveis, a inadimplência quase que o azul cola lá, ou seja, ela está flutuando, parece. Vamos analisar aqui. Então, como avaliar a inadimplência local? Aqui, isso fica lá no boletos pagos por mês, tá? Se eu for lá em boletos pagos por mês, ó, em prestação de contas, tá? Né? E a grande maioria das ferramentas é em prestação de contas, uma ou outra que a gente acaba fugindo, tá? Olha aqui, eu vou entrar no mês 9 de 2020. Tá? Lá no final eu tenho uma análise local. Eu vou preferir analisar a da apresentação. Tá? Olha que interessante. Esse aqui tem 471 boletos gerados, 408.293,98 que vai para o mercado no mês. Ó, minha inadimplência local é de 15,56%. Então eu preciso de uma força, né, misturado entre cobrança e moradores pagando os boletos em atraso, aqueles que ainda estão ativos, né, para que eu possa compensar isso. São 63 mil reais. E pelo jeito, nos acordos 10 não pagaram, só 4% de tudo pagaram, né, em termos de valor, né, deu 75% de valor, 18 mil, 6 mil, né, não pagaram. Então, 18 mil, ok,
né, entraram, e de boletos antigos, ó, mais 24. Olha aqui, 43 mil reais que eu recebi, são boletos que eram inadimplentes, né? Antes, no começo do mês, 43 mil era inadimplente, agora eu tenho novos 63 mil inadimplentes. Logo, 20 mil a mais num mês só. Isso representa aqui 5% praticamente, né, relativamente local do que entrou, dos 408 mil, né, e é um valor bastante significativo, 20 mil a menos, num saldo lá acaba descendo, acaba dando prejuízo. Então essa é a forma de se ver local. E como é que eu avalio lá o histórico? Vocês viram lá, né? Foram 70 mil. E no local você viu os 20 aí, somando você consegue chegar lá aos 70 mil. E como eu vou avaliar a inadimplência? Quem? Das pessoas, né? Das unidades. Bem, o sistema ele tem uma ferramenta que a gente chama de nível de inadimplência. Tá? E tudo tratado de inadimplência fica na aba inadimplência. Né? Tal como a diferença de orçamento que a gente acabou de ver, você tem também um nível de inadimplência. Esse nível de inadimplência, ele faz um histórico de todos os boletos que estão inadimplentes nesse momento. Tá? Então ele te dá toda uma análise de como está agora. Então aqui são as unidades, né? Logicamente o histórico, dados fictícios, dados totalmente equivocados, né? Eu não posso mostrar de um condomínio real nesse caso, né? Mas eu vou entrar nesse 1.201 aqui, por exemplo, tá? Ele tem 37 mil, olha aqui os boletos, ó. Eu tenho 4 cenários, tá? Primeiro, boletos não acordo, boletos que não são de acordo, né? Que estão vencidos após a data limite, estão vencidos mesmo. Então, olha aqui, boletos mensais ó, por aqui, avulsos, o que for. Aqui eu digo se ele está pendente, ele começa sempre pendente, se eu estou fazendo uma cobrança extrajudicial, se eu já entrei na justiça ou é uma dívida originária da construtora. Tá? Eu tenho que classificar cada boleto, né, para eu saber exatamente. Eu posso chegar aqui e botar esses como judicial também, ó. Tudo judicial. Tá? Se ele ainda pode ser pago, ele fica como pendente. Tá? Segunda classificação, aqui não tem boleto nenhum. Boletos de acordos vencidos após a data limite. Então, agora os acordos. Tá? Aqui são os não os acordos, aqui já é um acordo. Boletos de acordo a vencer, eles não estão vencidos. E os quantos de acordos eu já fiz em 2 anos. Tudo isso eu tenho um índice multiplicado pelo valor que me dá um NI, que somado vai me dar o NI da unidade. Esse aqui é 20601, que ele não tem boleto embaixo. Aqueles que têm acordo já. Então, qual é a ideia? E vão ter pesos, né? Se eu tenho boletos vencidos, vou ter um monte de NI. Se eu tenho boleto de acordo, né? Vencido, imagina, eu fiz um acordo e não paguei. Logicamente, o peso é muito maior. Se eu tenho boleto de acordos a vencer, ou seja, a quantidade de acordos a vencer que eu já tenho é enorme, tem que ter um NI. E se eu estou fazendo muito acordo, né, eu tenho mais NI. Então vai se somando. Então, a unidade que tiver mais NI é a unidade que precisa de mais cautela na hora de fazer a negociação. Então é uma classificação técnica, né, o nível de inadimplência, que cada unidade, claro, à medida que o tempo vai passando, à medida que eles vão quitando, o NI vai reduzindo, e é interessante. Esse que tem o maior NI, ó, por exemplo, ele tem boletos vencidos, acordos vencidos, e aqui não tem nenhum acordo nos últimos 2 anos. Até porque o sistema de teste, né, estamos em 2020 aqui, né, não tem nenhum NI aí agora. Tá? E como é que funciona essas classificações? Olha que interessante. Eu vou aqui para a apresentação. Ó. Eu tenho meu NI, que eu avalio especificamente aquela unidade que eu preciso atuar para que eu possa dar mais efetividade na minha cobrança. E eu tenho como ver lá em boletos pagos por mês, não é em boletos pagos por mês, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o correto. Ele é na própria inadimplência, e aqui
boletos saldo em aberto. Olha aqui, em boletos saldo em aberto. Olha aqui, ó, processo judicial. E aí eu vou mostrar lá na apresentação. Olha que interessante. O que está sendo cobrado extrajudicial, o que não está sendo cobrado extrajudicial ou ainda está a vencer, né? Ainda está no prazo limite, o jurídico não pode cobrar, e quanto já está em processo judicial. Então, assim, às vezes eu tenho poucos pendentes, pouco em extrajudicial e está tudo em processo judicial. Então, às vezes eu não tenho muito o que fazer além de cobrar aí o juízo para que aquela cobrança seja mais rápida, tá? Então eu consigo avaliar como é que está a minha inadimplência aqui. E como é que está a minha cobrança? Olha que interessante. Como é que a minha cobrança está sendo efetiva? Daquele caso lá, daquele caso que a gente já sabe que o problema é da inadimplência. Olha como a cobrança ela não é uma cobrança muito uniforme, né? Um mês só teve 4 meses de janeiro, aí depois tiveram 14, 15, 3. Mas lembra que estava deixando de adiantar 63 mil? Né? E aí, se eu ficar com valores pequenos assim, minha inadimplência vai aumentar, ou seja, alguma coisa tem que ser feita. Essa cobrança ela não está sendo tão efetiva, né, mais do que minha inadimplência. Então, é urgente que algum processo judicial, né, de alguma forma, termine, tenha uma cobrança, tenha um pagamento, às vezes de um volume maior, para que eu possa desfazer esses 70 mil negativos. Então, aqui demonstra sim. E aqui está a inadimplência também, tá? É um relatório que está aberto para todos. Mais uma na inadimplência. Ó, acordos, relação, relatório dos fechados por mês. Olha lá, aqui, claro, que é o meu sistema de teste, mas é importante vocês saberem onde está. É mais um relatório na inadimplência, tá? Olha aqui, sei a efetividade das unidades e sei da minha efetividade dos acordos, como é que eles estão, e aí olhando lá no boletos, né, nos boletos pagos por mês, eu consigo analisar se minha cobrança está acompanhando esse meu... Olha que interessante. Foi o que eu falei, não dá para avaliar uma coisa só, você tem que cruzar as informações para ter algo mais efetivo, tá? Vamos continuar. Ó, como avaliar a cobrança de novo? Olha aqui, pagamentos futuros. Isso aqui também é bem interessante, com pagamentos futuros. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, no mesmo lugar, ó, do lado, relatório de pagamentos futuros. Olha que interessante. Ele fica ali, vamos avaliar lá na... Olha que interessante. No mês 6, eu tenho de acordo para receber 6 mil. No mês 7, eu tenho meu orçamento, mais esses 6 mil para receber. Se eu conseguir receber esses 6 mil, minha inadimplência desce, lembra? Porque ele é uma inadimplência. Então, eu preciso que ele seja efetivamente pago. Então, aqui são os que eu tenho a receber à frente. Tá? Lembra que ele está com 63 mil, 15% por mês. Então, ele precisa receber mais recursos para equilibrar pelo menos esse recebíveis, né? Que é o que a gente espera. Tá? Vamos à frente. Como verifico a documentação dos pagamentos? Tá? Você tem duas formas. Tá? Lembra da aplicação orçamentária que a gente fez até aqui mesmo? Aqui, ó, tem a nota fiscal. Você consegue acessar toda a nota fiscal de tudo. Você já viu quanto custou. Agora, tudo tem que ter nota fiscal. MEI tem que ter nota fiscal. Tudo. Chaveiro com nota fiscal. Todo mundo tem que ter nota fiscal. Aqueles que são pequenos, dá para negociar, tudo bem. Às vezes um cartório que emite o talão, enfim, aí não tem nota fiscal. Mas, de qualquer forma, o tomador, que é o condomínio, ele precisa fazer as coisas na legalidade. Eu sempre falo, quer não ter risco, quer não ter problema, solicita a nota fiscal. Quer fazer algo correto, solicita uma formalidade. E aí você reduz qualquer risco para o condomínio. Tá? E aí tem outras questões que no treinamento sobre contabilidade, sobre pagamento, sobre gestão de pagamentos, a gente vai falar de retenção, a gente vai falar de mão de obra, de várias coisas que acho que é mais interessante. Então espera aí o vídeo sobre gestão de pagamentos que vai ser interessante com relação a isso. Mas você consegue. A segunda forma que você consegue é o centro de custo analítico. Então se você for, vamos aqui de novo no sistema,
Mais uma vez na prestação de contas. Quando a gente fala de prestação de contas, né, de extrato, dessas coisas, centro de custo analítico, você tem mês a mês, né, todo o dinheiro que você conseguiu. No mês 9, por exemplo, eu entro nele e eu tenho lá no centro de custo condomínio, que é o meu orçamentário, mas todos eles têm, se tiver pagamento, eu tenho meus pagamentos vindo um a um. Ó. Olha aqui que legal, um a um. Consigo ver as notas fiscais de todo um e na data certa. Ainda consigo ficar com o extrato bancário do lado. No dia 3, eu paguei manutenção de bombas. Tal. Ainda consigo ver, né, se ele foi pago certinho, se tem algum pagamento que não foi cadastrado e por aí foi. E ver todas as notas fiscais de cada um. Tá? Isso é bem interessante. Tá? E 9. Quando e quanto investir? E agora eu virei. Agora eu não sou mais gestor, sou economista. Agora eu vou financeiro. Muita gente confunde conta de origem com centro de custo. Olha, conta de origem, eu praticamente confesso a vocês que eu praticamente não entro no banco, praticamente não vejo minha conta de origem, mas tem um momento que eu tenho que ver. É quando eu tenho que investir. Por que que eu tenho que investir? Primeiro, o fundo de reserva, que é muito importante, que ele é usado esporadicamente, em casos específicos, ele perde com a inflação. A inflação ela é mensal, praticamente diária, né? E se você não contrapor isso com algum rendimento, você acaba perdendo valor. Então, os 5 mil que você arrecada agora de fundo de reserva daqui a 10 anos não está valendo 5 mil. A inflação já comeu boa parte disso. Então, é importante que boa parte do seu dinheiro fique em algum investimento, em algum CDB da vida. Não pode ter risco, não pode ser em ações, não pode comprar imobiliário, nada. Mas você consegue naquilo que não tem risco. Você não pode perder. Né? Condomínio é rateio de despesa, condomínio não pode jogar, né? Não pode fazer um bet. Pode fazer um bet num gol do Rodrigo da seleção. Não dá para fazer isso. Rodrigo, então é o fundo de reserva todo? Não necessariamente, depende do quanto você tem. Pode ser mais, pode ser menos. Você tem que deixar na sua conta corrente um giro. Que giro é esse? O giro que você precisa pagar até você receber os seus valores no dia 10. Então você tem que calcular. O que eu preciso pagar até o dia 10? Pô, está aqui 30 mil. Então 30 mil você tem que deixar na conta corrente. Bota um pouquinho mais. Né? E o resto, CDB. O resto, renda fixa. Qualquer coisa que você for consultado, consulta o seu banco, consulta o seu gerente, qual o melhor, né? Qual é aquele que tem uma liquidez boa, qual é aquele que quando você precisar tirar o dinheiro, você não perca muito dinheiro, né? E possa tirar. Imagina, quebrou um elevador, eu vou tirar o dinheiro, não pode, só uma semana, tem que fazer solicitação por e-mail, tem que aguardar, não dá. Você tem que poder tirar na hora e nessa retirada não perder dinheiro, que é a melhor situação. Então, faça seu capital de giro e invista tudo. Se você não está em vista, né, nada que você possa gastar agora, então você deixa no seu CDB. Então, olha aqui que legal. Ó, aqui é um capital de giro de 40 mil e todo o resto está no fundo de investimento. Aqui eu lembro que o fundo de reserva, se não me engano, é cento e pouco mil reais. Todo o resto, extraordinário, ordinário, ficou tudo no fundo de investimento. Não precisa, na hora que eu for gastar. E aí eu ganho um rendimento de quase 20 mil. Sei lá, aqui deve ter uma transferência a mais também. De 2 mil, de 3 mil, ainda o dinheiro que o condomínio ganha. Agora, se eu não tenho isso, Rodrigo, então realmente parte do fundo de reserva você põe, outra parte você continua lá na sua conta corrente e vai gerenciando da melhor forma possível. Tá ok? E se você é conselheiro na conta de origem, aqui são os extratos que você tem que verificar um a um e verificar essa situação, que é essa oportunidade que você tem. Então, vamos continuar. Então, posso aprovar a prestação de contas? Vi tudo. Vi as notas, vi tudo. O que eu faço? Bem, gente, para a gente aqui finalizar e a gente não ter problema, não ter erro de nenhuma forma, eu preciso ser sincero com vocês. Primeiro, prestação de contas e responsabilidade civil.
tá? Prestação de contas você conseguiu ler tudo, você conseguiu tomar suas decisões, você conseguiu analisar todas as contas, você viu como é que está o orçamento, você conseguiu ver, você viu, os números batem, então está prestado conta. Prestar conta é contar uma história. A história foi contada? Você teve toda a documentação para que você pudesse comprovar que tudo está certo? Se você teve tudo nas mãos para você ver como está, então as contas foram prestadas. Independente se o filme foi bom ou se foi ruim. Independente se você viu coisas que você não gostou, independente se você concorda, independente se você não concorda, até se tem alguma coisa ilegal e lesiva ao condomínio. As contas foram prestadas, estão todas ali. Agora, se tem algo que provocou dano ao condomínio, se tem algo que foi não cumprido, por exemplo, a Assembleia pediu para fazer de um jeito, você fez de outra, aí se chama responsabilidade civil. Qualquer prejuízo que o síndico venha dar por não ter cumprido alguma regra é uma responsabilidade civil. É claro que tudo tem que ser avaliado, tem que chamar uma auditoria, tem que fazer toda uma análise com calma, não pode acusar. Mas lembre-se, não é o fato do síndico não ter cumprido o orçamento que faz ele ter responsabilidade civil. Se ele disser não cumpriu o orçamento porque os preços aumentaram, porque a inflação foi acima do que a gente tinha planejado, porque as coisas quebraram mais do que a gente imaginava, porque a bomba queimou, porque alguma coisa, e ele mostrar que foi aquilo que aconteceu, o condômino tem o dever de pagar, lembra? Então, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Tudo que pode acontecer, que possa ter atrapalhado a gestão desse síndico, né? A falta de um documento, juros, um problema que veio de 3 anos atrás, que fez ele... Outro dia eu tive aí um problema de FGTS de 10 anos atrás, de 5, 6 anos atrás, e tive que pagar 20, 30 mil reais. Isso foi para o orçamento. Então, são problemas que a gente tem e que a gente precisa, de alguma forma, lidar com isso para que não tenhamos uma má avaliação. Tá? Ponderado tudo isso, viu que as coisas realmente não foram feitas de forma correta, responsabilidade civil. Não tem o documento, não foi apresentado nada sobre aquilo, diz que foi gasto, mas não tem nota fiscal, não tem nem comprovante bancário, aí é prestação de conta. Não foi prestado contas. O síndico precisa trazer parte dessa história, contar melhor, para que a gente possa mostrar realmente as contas estão aqui. Deu para entender? Foi bacana isso? Então, pessoal, acredito que eu tenha mais uma vez dado aí bastante conceito para vocês, bastante ferramenta para vocês entenderem a questão de cobrança, a questão de pagamento, a prestação de contas, toda a parte documental, como é que eu vejo, né? Seja numa pasta de prestação de contas impressa, ou seja na pasta de PDF, todos esses documentos, a maioria desses relatórios estão lá. Então eu acredito que seja mais uma carga de conhecimento passado para vocês, para que vocês usem o sistema Sindacom em prol da gestão do condomínio de vocês. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Espero fazer mais vídeos para que vocês consigam fazer uma gestão satisfatória. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Tá bom, pessoal? Valeu!